Vamos começar então, Yafa. Obrigada por aceitar, né, essa conversa. É um prazer estar aqui falando com você. Eu sou Bárbara Demirov e a nossa conversa vai para Um Livro, Um Disco, Um Filme, que é uma plataforma de conteúdo sobre audiovisual, entretenimento. E eu acho bem legal assim, a gente começar essa conversa com você falando sobre a Migdal Filmes, né, que está completando 15 anos agora. Então, queria que você falasse, assim, em retrospecto, como que você resumiria todos esses 15 anos de trabalho? Trabalho. Eu resumiria em muito trabalho. Muito trabalho, muita mudança, muito desafio, tudo muito dinâmico, é, muita intensidade. Eu não posso reclamar de tédio, sabe? Tédio é um item que não entrou, sabe? Quando eu nasci, vai ter isso e aqui, tédio não colou na lista. É, São 15 anos muito legais, sabe, Bárbara? Porque a gente fez filmes, séries, falar filmes para ficar mais fácil, né? Mas filmes que eu me orgulho muito, outros que nem tanto, mas que me orgulho dos processos e das relações feitas, sabe? Estabelecidas, criadas, e de um ambiente legal de trabalho e de sonho, de realização e volta tudo para trabalho. Muito trabalho, sabe? Perfeito. Não, e é isso, assim, por mais que você, né, diga que você não se orgulha tanto de alguns, mas todos eles renderam histórias, né, querendo ou não, assim. Então, eu acho que tudo nessa vida é aprendizado, né? Você também concorda com isso? Ah, totalmente, porque tem esses, nós falou, é incrível, porque são as histórias dentro das histórias também, né? Quando e eu virei uma contadora de história das histórias das filmagens, porque cada filmagem assim é um encontro de muita gente por muito tempo. Então muitas coisas acontecem, coisas assim hilárias, coisas dramáticas, coisas horrorosas. É, e casamentos se fazem, se desfazem. São DRs constantes, né? É um ambiente muito doido fazer isso que a gente faz. Então, tudo é muito aprendizado. Se sai de um projeto igual a como você começou, e eu acho que a proposta é essa também, né? Quando a gente decide e consegue fazer um filme, é porque a gente está se colocando nesse lugar de fazer uma imersão naquela história, naqueles personagens, naquela época, naquele assunto. E a gente sempre sai diferente. Agora, realmente, as histórias por trás da história são espetaculares. Isso, Ah, algum então, dia, quem sabe, ele pode render aham. um bom livro, quem sabe, daqui a algum tempo, viu? Me conta uma, então. Talvez Nosso Lar rendeu, Minha Mãe é uma Peça. Qual que você gosta mais, assim, que vale a pena você contar pra gente? Vamos lá. Nossa, calma aí, tem que ser as histórias publicáveis, né? Não, o nosso lar era assim, foi um set muito emocionante, com muitas, para não falar coisas espirituais, vamos colocar no campo do mistério. Muitas coisas misteriosas aconteciam diariamente, né? Caramba. Mesmo o set do nosso lar, hoje em dia, né? Passado tantos anos desde o primeiro, né? Foi Mas era 2009, né? parecia, 2009. foi 2009, 2010, não é isso? Lançou É, 2000, eu me você lembro bem, lembra? assim. Acho que foi 2009 que eu vi com a minha mãe. Minha mãe ficou super emocionada. Inclusive, uma história pessoal aqui para você. A gente tinha perdido os meus avós maternos, né? A mãe e o pai da minha mãe faleceram Aham. muito próximos juntos, um pouco antes da estreia. E quando a gente assistiu, assim, especialmente minha mãe, foi um alento para ela, assim. Então, eu me lembro Ah, que bom bastante do ouvir Nosso Lar. isso. Que É, bom ouvir isso. Obrigada por contar, porque o nosso lar era muito isso. As pessoas saíam do filme chorando muito e muito tocadas e com uma sensação de esperança, né? De reencontros, de vida além da vida.
né? Que era o logline do filme, Vida Além da Vida, sei lá. Mas o próprio o nosso lar era tipo, diariamente tinham histórias inexplicáveis, né? Mas elas vão para um outro campo, assim. Gente, com o Paulo Gustavo tudo também era uma história, sabe? Com Minha Mãe é uma Peça, o primeiro Minha Mãe é uma Peça, em especial, era um filme que ninguém dava muita bola, que ninguém achava, ninguém entendia muito bem o humor do Paulo, ninguém conhecia o Paulo, né? Eu lembro que minha mãe me ligou um dia no set e falou: E aí, filha, como tá indo? Tá indo tudo bem? Com o Luiz Gustavo? Então a gente fazia brincadeira com o nome dele, é Luiz Gustavo, é Paulo Augusto, porque as pessoas não sabiam ainda, né? O Paulo Gustavo. O pessoal do mercado falava assim, esse filme, Iafa, você enlouqueceu, né? Um homem vestido de mulher, cara nunca apareceu na TV aberta, estava Sim, começando a aparecer ali na TV fechada, começando, começando e a ser um ele fala fenômeno, muito né? Porque ele, rápido, e ele é, fala rápido, ele berra, e isso. E aí foi um bullying constante. Uma peça foi um bullying do início ao fim. Aí me dá um ódio quando me falam assim, mas também era mole, né? Paulo Gustavo era mole, tudo daria certo com Paulo Gustavo. Mas e o filme foi isso, e a gente foi fazer o filme foi uma coisa muito prazerosa, muito engraçada e um lugar de ter que provar que tinha uma coisa muito boa ali o tempo inteiro e as pessoas do mercado mesmo assim achando muito nonsense, muito é, é, arriscado, talvez. isso não entrava nem no lugar do arriscado. Tipo, entrava num lugar quase que sem sentido. Não sei se, isso aqui não vai dar certo, né? Teve uma sessão num desses eventos de cinema em Campos de Jordão, que é para os exibidores. Sim, sim. E aí a gente fez uma sessão do filme para os exibidores. O Bruno Vai, né, que é da Downtown, foi o distribuidor que viu a peça, e quando viu a peça, ele viu o que eu via. E ele ficou assim: caraca, a gente tem que fazer isso. Sofreu bullying igual, mas ele deu a mão e foi. E a gente foi trazendo as parcerias, né? Aí veio um tempo depois a Paris, veio depois a Globo Filmes, mas todo mundo assim, Vamos ver o que que dá, né? porque aí eu vinha do Nosso Lar, justamente. Como eu vinha do Nosso Lar, que era um filme que também me chamaram de louca, e falaram que eu tinha virado uma, sei lá, sei lá o que, religiosa. Na época falaram, Sim. a Yapa agora só faz, virou uma fanática religiosa. Aí eu já tinha sofrido aquele bullying na época, tá vendo? Não é mole não, tá? Aí É, quando veio Minha Mama Peça, o pessoal, tudo bem, nosso lar funcionou, né? Vamos dar essa chance, mas pouquinho de chance, né? Assim, é... mas nessa questão dos exibidores, eu quase desmaiei, porque os exibidores mudos, ninguém ah, ia, ninguém fazia assim. meu Deus. Com E, Paulo Gustavo. e o Paulo estava lá, e eles não entenderam, assim, naquele momento, o que que eles estavam vendo. E fora que sim, era uma forma de falar, um novo humor, né, que estava ali se apresentando pela primeira vez num ambiente com pessoas do Brasil inteiro. é, Hoje mudou o perfil, mas naquela época a maior parte eram homens 40, 50 mais. Então, eles não entenderam patavina. E a gente foi, eu, o Bruno, e fala assim, o que a gente fez? Será que a gente estava cego? E aí veio um exibidor muito. Eu nunca vou esquecer isso. Ele me pegou pelo braço e falou assim:
o Ribeiro, o Ribeiro, que é um exibidor muito importante, onde estava escrito assim: na nossa infância, cinema é uma diversão, os cinemas dele, sabe? Ele me pegou no braço e falou assim: ah, fica calma, não liga para eles. Acaba de nascer um novo gênero de comédia no Brasil. Espera. Mas esperamos assim, né? Enquanto isso, aí teve festa, aquelas coisas, o exibidor chegou, que eu não vou dar nome, chegou para o Paulo Gustavo, falou assim: vai dar não, ninguém te entende, ninguém te Ah, conhece. É bom gente. o filme, é bonzinho o filme, mas vai dar uns 500 mil espectadores, que na época era assim, um sacrilégio falar isso para aquele filme. Hoje já mudou tudo, né, de números. Mas então, o Minha Mãe é uma Peça é um filme que teve que se provar o tempo inteiro até acontecer. Ah, tem uma boa história que junta Minha Mãe é uma Peça e Nosso Lar. Aliás, tudo vai se encaixando, que depois junta com a Irmã Dulce. Você falou para contar a história, tá? Então, eu não. Aham. Tô Aí você adorando, tô ficaram quando você adorando. quiser contar. Mas no dia da pré-estreia do Minha Mama Peça, da estreia do Minha Mama Peça, foi o dia que tiveram manifestações no Brasil inteiro por conta do aumento da passagem de ônibus. Sim. E tinha uma coisa: não é pelos tantos centavos, o Pelos nome 20 centavos, é. não é pelos 20 centavos. E as pessoas nas ruas, e eu lembro assim, e eu muito nervosa, gente, estreia da primeira abertura do Claro. filme. Cinemas sendo quebrados em São Paulo, shoppings invadidos, multidão no Rio de Janeiro. Falei: ferrou, acabou. E eu lembro que papai falou, foi para as ruas junto com meu irmão, né? O papai falou: filha, eu sei que esse filme é importante para você, mas o país é mais importante. Entendeu? Eu Nossa fiquei, nunca Senhora. esqueci aquilo, fiquei com ódio do papai, entendeu? O país não é mais importante que sua filha, viu, pai? É, E aí eu fiquei tão nervosa que eu fui no centro espírita que eu frequentava na época, e lá dormi, passei a noite lá com outras pessoas, né? Era um trabalho que a gente fazia especificamente naquele centro. E eu passei a noite inteira falando no telefone com o Bruno Weiner e o Márcio Fracaroli, que são os distribuidores do filme, e o Paulo Gustavo. E eles assim: Yafa, o que estão falando aí do filme? Daí, o que a galera está contando? Assim, sabe quando você vai para um lugar completamente lisérgico? Sim. Entendeu? Até porque são pessoas que não tem nada a ver com o mundo espírita, e todo mundo vira espírita nesse momento, eu inclusive, né? Tipo, o que vai acontecer com esse filme? E todo fim de semana foi nesse lugar meio como se esse filme vai dar certo nesse ambiente político e social tão efervescente, e tudo dentro de um centro espírita, né? E você vê como e as histórias todas vão muito se costurando para dentro, Bárbara, porque anos depois, quando eu produzi a Irmã Dulce, o Paulo assistiu o filme da Irmã Dulce. O Paulo não parava de chorar. Ele não Ah, parava de chorar. E ele viu esse filme umas 5 vezes. E quando a gente foi fazer o Minha Mama Peça 2, ele falou assim: eu juro que a gente sempre fica ali, pronto, não vai dar certo, de novo. Fazer filme é se provar constantemente, parece que você nunca fez. Você está sempre voltando para o pré-primário, entendeu? E sim, mas tem. é bom isso também, né? Não se deixar Ai, levar. ai, é exaustivo. É, É, eu imagino. é, mas faz parte, isso faz parte do Sim. negócio. E o Paulo falou assim: se Minha Mama Peça 2 der certo, eu juro que eu vou fazer uma doação para alguma instituição de caridade. Eu já ouvi isso muitas vezes, tá? De muita gente. Não é o tipo de coisa que você volta a cobrar de uma pessoa, né? Mas a gente fez o Minha Mãe é uma Peça 2, que foi um sucesso Foi. bombante. Passa um ano, 2 anos, o Paulo me liga e fala: Iaca, lembra que eu fiz aquela promessa? Eu falei: lembro. E então eu queria saber como que eu faço para
entrar em contato com a instituição da Irmã Dulce, o Hospital Santo Antônio, na Bahia, que você fala tanto, porque eu fiquei muito ligada ao hospital durante a filmagem desse filme, ligada a Maria Rita, que é sobrinha da Irmã Dulce, da Santa Dulce agora dos pobres, né? Que toca todo o hospital. E aí o Paulo virou um dos grandes doadores do hospital e fomos juntos lá para primeira pá, assim, no primeiro momento da obra da área oncológica do hospital, que o Paulo que financiou, que pagou. Nossa, que legal. E aí as coisas vão se misturando todas, assim, tem uma cabala meio matemática, É, realmente. sabe? Não é? Uma coisa liga a outra, né? Realmente, muito legal essa história, Uma Yafa. coisa vai ligando a outra e assim, E não é só uma história, né? Você me contou várias histórias que se entrelaçam. são várias histórias, Que lindo. eu acho que é muito bonito mesmo. É, E dá a com sensação de que está certeza. tudo bem, estamos fazendo a coisa certa, sabe? Sim, 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 certamente. E agora eu queria muito saber de uma história que ainda não vimos, né? Que é Geni e o Zeppelin, que eu queria muito que você me contasse. Você comprou o direito da música, né? E por que que você decidiu comprar especificamente dessa música? Me conta um pouquinho mais. Como é que foi esse processo também? A gente estava na pandemia e Chico Buarque bombando aqui em casa com os meus filhos, né? Eu tenho dois filhos, o Nicolas, que está com 19 agora, e o Benjamin, que está com 16. Na época, sei lá quantos. Tem 4 anos isso, né? Então o Nicolas devia É, estar com 15 e o Benja com 12. E, e, e Geniz Zeppelin sempre é uma música que eu gostei muito, desde pequena, os karaokês da vida, é sempre a música que eu colocava, sabe? É, uma história tão linda e tão triste, mas tão linda e mas tão triste e mas tão de verdade, né? Representando tanta coisa assim sobre como a sociedade se comporta, como a gente se comporta com os nossos interesses, quando, né? Enfim, mas voltando para casa, Chico bombava. Aqui em casa, os meninos descobriram Chico Buarque e, quer dizer, já tinham descoberto, passavam muitas horas ouvindo música, né? A gente ouvia esse tempo de convivência. E aí o Nicolas, o meu filho mais velho, chegou para mim. A verdade é essa: o Nicolas chegou e falou assim: mamãe, a gente cantava muito Genil Zeppelin em casa, muito. Carro, casa, o Genil estava ali. Ele falou: mamãe, isso aqui é um filme. olha, Olha a letra, isso aqui é uma história, isso é um filme. E eu falei, cara, danado, isso aqui é um filme mesmo. Como que ninguém fez esse filme? Pandemia, né? Eu liguei pro Vinícius França, que é o agente do Chico, que é meu amigo há muitos anos. E falei, Vinícius, será que o Chico topa que a gente faça uma adaptação da música? E aí, Vinícius articulou essa conversa com o Chico, onde eu virei tiete absurda, né? O Chico começa a falar, já fico nervosa, já tenho que fingir que eu sou inteligente, sabe? Falar coisas muito inteligentes, começa a falar coisas muito inteligentes. Mas aí, conversando com o Chico, o que eu falei assim, eu acho que você topa que a gente faça um filme, acho que a gente deu um novo fim à Genia, né? Ela leva pedra, tipo, desde a década de 70, tá levando pedrada, né? Tipo, e termina assim, topa que a gente deu um final esse alternativo. um final diferente para ela, e ele adorou a ideia, ele gostou e falou, vamos embora, vamos nessa. E Excelente. aí, e aí a Ana Não, entra assim, exato, isso que eu ia no falar. roteiro.
quem melhor para dirigir essa história, né, que Ana Mulaer, E assim, como é que ela aí, entrou? a Ana entrou porque só podia ser ela. Assim, quando uma vez tudo organizado, e sócios entraram no projeto. A gente sempre tem parceiros que entram nas nossas viagens, nas nossas loucuras, né? Porque eventualmente uma dessas loucuras dá certo, né? Então veio a Paris Filmes imediatamente, ó, estamos juntos, vamos lá. E a Ana, a única pessoa para quem eu liguei, porque eu falei, só a Ana pode fazer esse filme. Aí a Ana é incrível, né? Ela é. E a gente está falando da Ana Mui Laerte, Sim, sim, para quem vai ouvir a gente, né? exatamente. Ana Mulher, gente, pelo amor de Ana Deus. Mui Laerte. Ah, quer dizer, a Ana na maior intimidade aqui. É, Aí, e a Ana escuta tudo no meio da pandemia e fala: Caraca, que boa ideia. que Assim, desafio, né? Eu imagino. totalmente, totalmente. Aí ela me liga, fala assim: pensei uma coisa. Quem é a maior genia do mundo? Quem é a maior genia? Quem significa? Quem representa a genia no mundo? Porque a genia pode ser a genia da Lapa, que é a genia que a gente conhece, né? Que é a genia que a gente lembra da ópera do Malandro, né? É, mas a genia pode ser transcender esse lugar. Eu, Sim. a genia é a Amazônia, aquela que dá, generosa, que segue dando, Nossa, e que segue apanhando, que segue levando pedrada, que segue sendo abusada, fala até hoje, ó, falo isso arrepiada, segue sendo abusada e segue dando frutos e generosa. E a Genia Amazônia. Aí eu, ai meu Deus, que droga, forte isso, é muito bom. é. Mas isso vai dar um trabalho tipo absurdo, que vai ser o trabalho do ano que vem, que já começou ano passado, na verdade, porque aí a gente foi conhecê-lo. Fez todo sentido isso que ela falou, né? Fazer uma genia, a genia, enfim, continua. Aonde está ambientada essa Aham, genia? O esse paralelismo da genia, esse ser humano, genia, e a floresta, né? Essas sim. histórias simultâneas. E a gente vai filmar no Acre. Você Ano que acredita? vem. Ano que vem. Aí, ano passado, a gente Cara, foi para o Acre para conhecer e também terminamos no Acre por uma série de histórias, né? A gente, para onde que... Vamos lá, pesquisando com produtores e com produtores de locação, vendo fotos de Pará, de Manaus, de... A Amazônia sim. é um planeta, né? É. Chega um produtor de locação falando assim, que encontra com o produtor executivo que trabalhava comigo na época, falando, caramba, acabei de voltar do Acre, é uma loucura. Aí, eu falei, gente, a gente está procurando uma locação. Ele falou, vou mostrar fotos para vocês, porque quem vai para o Acre? Você conhece alguém que vai para o Acre? Você conhece alguém que mora no Acre? Pois é. Aí a gente foi ver as fotos, né? E aí esse mundo meio eu acho que é meio místico mesmo, meio cheio de sinais que a gente vai Com receber. certeza. A gente pode ligar para eles ou não, mas eu decidi ligar para eles, entendeu? Foi a minha decisão, Aham, prestar atenção neles. A gente está vendo as fotos e vendo, assim, é um lugar muito é, Nárnia. É, é- parece que é uma outra língua, é um outro povo, é um lugar muito Nárnia mesmo, é o que melhor define. é. É muito E particular, né? muito particular. E aí, quando a gente está vendo, assim, mas, gente, é muito. Os voos, tem tanta limitação para ir para o Acre. A gente foi para Cruzeiro Sim. do Sul, que ainda você tem que ir para o Rio Branco, do Rio Branco para Cruzeiro do Sul. Conhecemos lá um cara espetacular, Sérgio Carvalho, que é um diretor, produtor. Noites alienígenas.
que mora lá de Noites Alienígenas, estava ontem concorrendo, né? E na hora que a gente está tendo a conversa, eu recebo um zap, assim, oi, tia Iafa, aqui é a Natália, sobrinha do Roberto. Roberto é meu ex-marido. É, aqui é a Natália, que mora no Acre. Não nos falamos há muito tempo, mas foi na hora. Ah, muito doido isso, É. né? E vocês Legal. têm elenco já para o filme? Não, Não a tem. gente vai Vocês têm a começar, locação, mas não tem o elenco. a gente Bem tem a legal. locação, exatamente, mas a gente vai começar a fazer, achar, procurar a Genia nos entornos da Aham. Genia agora em setembro. Nossa, que demais, Yafa. Eu tô bem, Ah, bem, estou bem muito animada com curiosa. esse filme, É, muito exatamente. animada. Muito bom. E aí é Bom, isso, ainda botou no colo o filme, aham, pegou essa maternidade que só podia ser dela. sim. E também em breve vai estrear As Polacas, né, em novembro, É, do João 14 Jardim. de novembro, isso. É Esse outro já filme. tá pronto, né? Mas que também fala sobre o universo feminino, né? Fala sobre feminicídio. É, acho que de uma forma interessante, né? Porque realmente esses últimos tempos a gente acabou indo para um lugar muito feminino mesmo, né? Pensando assim, até nas protagonistas dos filmes dos últimos anos. Sim, Falo de Irmã Dulce, falo de Cássia Eller, né? A gente estou falando de quem, mesmo nas comédias, até quando a minha mãe é uma peça, a Dona Hermínia, né? sim, É, um poder, uma atração mesmo, desde sempre, por essas personagens fortes, né? Essas pessoas incríveis, extraordinárias. E, e as polacas e a Geni também se cruzam muito, né? As polacas interessante. era um filme que demorou muitos anos para sair, muitos anos por mil motivos que são muito chatos de dividir aqui, chatos porque não são engraçados, é só chatice de levantar um projeto. E as polacas teve um momento que eu achei que nem ia sair, falei, esse filme não é para acontecer, essa energia, de repente, não é para tocar nessa energia. E é uma Ah, história difícil para falar, né, dentro da comunidade judaica e fora, porque a história da exploração dos corpos femininos é uma história muito atual, né? As sim, sim. polacas que se passa, sei lá, se passa em 1918, mas é uma história, né, dessa importação de mulheres, né, para serem usadas como objetos, né, sexuais, sem elas saberem, sem consentimento É, delas. É, tem essa história, sei lá, começou antes, em 1890 alguma coisa, vai até a Terceira Guerra Mundial, passam 100 anos e a gente está revivendo histórias de mulheres como moedas de troca em guerras. É uma coisa assim, muito espantosa, assim, as polacas agora. É um filme lindo, tá, Bárbara? Espero que você assista, assim, eu vou assistir, com estreia. certeza, com É, certeza. e cruza muito com a Geni. Quando a gente foi para o Acre, inclusive, eu descobri que aí, fiquei curiosa, né, sobre as polacas, que são essas mulheres, para quem não sabe, né, essas mulheres que foram trazidas da Europa, principalmente Europa Oriental. Elas eram chamadas de polacas, mas eram de muitos países, a maior parte polonesas. Não eram todas judias, mas a maior parte eram mulheres judias que época de perseguição, de miséria, de fome, antissemitismo, iam os homens que iam para lá e casavam com elas e vinham para cá com a esperança de um mundo melhor e eram colocadas em prostíbulos. Obviamente tiveram aquelas que vieram porque queriam, porque fugindo da fome, sem alternativa, tem de todas as histórias, mas a maior parte veio, tipo, casada. Esses homens casavam com várias mulheres, era tipo um tráfico mesmo, né? E no Acre,
assim, no Acre, na Amazônia como um todo, tem várias famílias que vieram dessas polacas, que algumas foram mandadas para lá, porque não tinha mulheres lá num momento de exploração da floresta. Elas eram mandadas para lá e eram mandadas como prostitutas francesas, que eram mais bem pagas, eram mais valorizadas. Teve aquele cortezinho assim, Chanel. E aí a gente falando sobre a Geni, as polacas entrou lá naquele momento dessa pesquisa que a gente estava fazendo para a Geni. E, de novo, as histórias vão se Vão se misturando entrelaçando, é. comigo. É. Mas E sim, você, essas mulheres sim. é E isso. sobre mulheres no, na tela, né? Você também acha nesses 15 anos da sua produtora que está refletindo também nas mulheres atrás das câmeras também? As equipes estão mais com mais mulheres? Como que você enxerga essa evolução? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem um lugar assim que a gente está vivendo mundial no Brasil, né, de buscar um equilíbrio de oportunidades nos gêneros, né, nos gêneros, nas raças, em todas as diversidades. Eu acho que a mulher, em especial, vem surfando, vem entrando nesse mercado e ocupando um espaço bastante importante, né? Eu filmei com muita diretora mulher. Ainda são mais diretores homens do que mulheres, mas é isso, é um processo também, tipo, não é de um dia para o outro, mas Não, tem um incentivo grande, tem um incentivo do próprio governo de estimular mais cabeças de chave, mulheres, é isso, pessoas que estejam à frente do projeto, é isso, roteirista, diretora. Eu fico sempre pensando no que é o equilíbrio, do que é o melhor para o projeto, né? Não só a questão do gênero, que isso é super delicado também. Mas sim, eu acho que as mulheres estão ocupando muito desses espaços. Você vê, os sets são muito, atualmente, tá? Muito equilibrados. Comigo, sempre aconteceu de haver esse equilíbrio, mas era num lugar muito inconsciente, assim, era meio, é, sei lá, eu acho que o que aconteceu para mim, né, no meu caso, dos últimos anos para cá, é que eu tive uma tomada de consciência, caraca, é verdade, eu estou num lugar acho que todos nós absolutamente tivemos. privilegiado e, Sim, e que eu não me dava conta desse lugar que eu estava enquanto mulher, num lugar de poder, e quanto era difícil e muitas coisas que aconteciam eu não via por estar num lugar de poder. E esses anos foi muita coisa falando disso. exatamente. Mas eu acho que é uma evolução mesmo, como você falou, não é de um dia para o outro, mas eu acho que o simples fato da gente estar falando sobre isso e tomando consciência cada vez mais é isso que vai mudar. Igual a gente vê no Oscar, não é de um dia para o outro que a gente vai ver mulheres diretoras sendo agraciadas com prêmio de direção, mas esse questionamento, né, essa presença está sendo cada vez mais Aham, marcante. aham. São desenvolvimentos mesmo. E eu acho que a gente vai de, como sempre, acredito eu, de um lugar de ninguém está olhando para isso, vai para um lugar para só se olha para isso até chegar num lugar de equilíbrio, sabe? Exato, exato, Então, estou doida para chegar a hora do equilíbrio. Do equilíbrio, que perfeito. é isso, que isso não tem que ser pauta, né? Que o lance é o filme, é o projeto, assim, Exatamente, é isso. exatamente. Bom, quero muito te agradecer, Yafa, pelo seu tempo. Adorei a nossa conversa e sigo animada aí para os seus novos projetos. Muito Obrigada. sucesso para você. Nossa, passou super rápido. Passou Tava super. certo. A Obrigada a gente vai você, se falar mais viu? vezes. Tá joia. Estou aqui. Muito obrigada. Beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.